Boa tarde, quinto ano C. Boa tarde aos pais. Hoje é terça-feira, dia 4 de maio, né? Essa semana nós estamos comemorando a Semana do Dia das Mães, né? Domingo nós temos a comemoração oficial, né, do Dia das Mães, né? Então vamos, nessa semana, fazer um carinho especial para as nossas mães. Não importa, né? Se é a mamãe do coração, se é a vovó, né? Se é a madrasta, aquela que faz o papel de mãe na sua vida, tá bom? Muito carinho, muito abraço, né? Muito cheiro. Que essa semana é uma semana especial, uma semana de a gente já ama e cuida e dá carinho à mãe da gente, né? Mas essa semana a gente tem que, né, fazer de forma mais especial, tá bom? Então, nessa semana, vamos curtir bastante a mamãe, tá bom? E hoje a professora Isabel está aqui para falar sobre um conteúdo de matemática da página 40, ainda do nosso livro 1, que é figuras espaciais e medidas de volume. E para iniciar a nossa aula, eu trouxe para vocês um desenho aqui para a gente recordar um pouquinho sobre a geometria, né? Já que esse conteúdo é uma sequência, tá? Então eu trouxe para vocês, olha aqui. Vocês lembram dessas figuras que a gente já viu na escola, eu tenho certeza, porque desde lá do prézinho a gente já começa a apresentar às crianças essas figuras, tá? Então, aqui nós temos um quadrado, olha, lembra desse? Retângulo, né? Aqui nós temos o círculo, né? E aqui nós temos um triângulo. Recordaram? Né? Então, essas são as figuras geométricas, tá bom? E para o conteúdo de hoje, eu trouxe para vocês algumas figuras que lembram as figuras geométricas. Só um instante. Aqui, por exemplo, olha, eu tenho essa caixinha, que é uma caixinha de remédio. Das figuras geométricas que eu apresentei para vocês, qual que ela recorda? O quadrado, o retângulo, o círculo ou o triângulo? Hein? Olha, veja bem, tá? Então, olha só, gente. Essa frente aqui, que nós chamamos de face, né? Nos recordam lá, nos recordamos lá do quadrado. Só que, olha, lá no quadrado eu não consigo fazer assim, você vê uma face, aí eu continuo girando, você vê outra face. Olha, eu posso fazer 4 vezes que você vai ver o formato, né, de um quadrado. Porque aqui nós temos uma figura espacial, não só o quadrado em si, mas uma figura que é tridimensional, como a gente chama, né? Olha aqui também, olha, outra face, né? Se eu virar assim, ó, você tem outra face, tá vendo? Então, assim nós chamamos de retângulo, né? Ou paralelepípedo. Assim, né? Como está aqui no desenho que eu mostrei para vocês, nós chamamos de quadrado, tá bom? Então, vou apresentar para vocês agora cada uma, né, das partes de uma figura espacial. Por exemplo, aqui no retângulo, nós temos essa frente aqui, né? Qualquer um lado que você virar, você vai chamar de face, tá? Isso aqui é face. Então, eu vou contar nesse retângulo, olha, 1, 2, 3, 4 face, 5, 6. Então, o retângulo tem 6 faces, tá? Um retângulo também possui as vértices. O que é uma vértice? Hein, gente? Nós temos ainda que falar sobre a vértice e vamos falar sobre a aresta. Então, aqui, olha, cada quina dessa aqui, tá? Nós vamos chamar de vértice. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, viu? Ó, 5, 6, 7, 8, tá vendo? Então, aqui nós temos 8 vértices. Cada quininha dessa, cada pontinho desse aqui, olha, tá? E aqui nós temos outra parte, tá vendo? Cada quina dessa aqui, tá vendo? 1, 2, 3, 4. Que nós chamamos de quê? Nós chamamos de aresta. Essa quina aqui, olha, nós chamamos de aresta. Então, vamos contar as arestas que tem nesse retângulo. 1, 2, 3, 4. Aqui tem mais, ó. 5, 6, 7, 8. Desse lado agora. 9, 10, 11, 12. Então, o retângulo, né, possui 12 arestas, certo?
Então, lá no exercício, vocês vão se deparar com uma atividade assim para fazer, tá bom? Então, vocês vão recordar comigo agora, tá? Olha, essa parte aqui nós chamamos de face. Então, se pedir para você contar, né, de uma figura espacial, você vai contar as faces, essa frente aqui, ó, tá? São as faces. Cada linha dessa, olha, cada linha dessa nós vamos chamar de aresta. E cada ponto, né, cada ponto nós vamos chamar de vértice, tá bom? A gente consegue fazer isso no retângulo e também consegue fazer em um cubo. Olha, ele não é bem quadradinho, né? Mas é o que eu tinha que dar para representar melhor. Tem o formato, né, de um quadrado e das figuras espaciais nós vamos chamar de cubo, tá? Aqui também eu consigo contar, olha, as arestas, né? Desculpa, aqui as arestas, né? As vértices, que são os pontos, tá? Aí eu tenho que contar desse lado e desse lado, tá? E cada parte dessa aqui, né? Nós vamos chamar de face, tá bom? No retângulo e no cubo, a gente consegue contar a vértice, consegue contar todas elas. Só que nessa aqui, olha, por exemplo, é um chaveiro, tá, gente? Que tem o formato lá das figuras geométricas, o círculo. Mas aqui ele é um círculo? Não. Como que nós vamos chamar isso aqui, gente? Vocês lembram como que a gente vai chamar? Vai lembrando aí, que já nós vamos falar. Enquanto isso, eu vou apresentar outra para vocês aqui. Olha, essa daqui, ó, também tem o formato de um círculo. Ó, aqui também tem o formato de um círculo. Só que quando eu coloco ela em pé, eu tenho um círculo? Não tenho. Eu tenho aqui um cilindro, né? Aqui eu tenho um cilindro, tá vendo? Ó. Nós temos também a figura geométrica, o triângulo, que eu queria trazer alguma coisa para mostrar para vocês, para recordar, né, nas formas espaciais. Mas não consegui achar aqui em casa nada, né? Mas vamos falar do triângulo, vamos lembrar, recordando uma pirâmide. Vocês já viram uma pirâmide no desenho, no filme? A pirâmide tem um formato, né, de um triângulo. E aqui a bola, né, nós temos o formato de um círculo também, nos lembra um círculo, tá bom? Então, gente, vamos para a página do livro agora, dar uma olhadinha junto com a professora nas atividades, tá bom? Essas são as figuras espaciais, tá? O cilindro, tá? Temos o cubo, né? E o retângulo. E temos a pirâmide, né? Que faz lembrar lá o triângulo, tá bom? Vamos para a página do livro dar uma olhadinha. Olha só, gente, agora nós estamos aqui na página 41 do livro, né, com essa atividade. Você já reparou nos diferentes formatos das construções em sua cidade? Observando alguns prédios, né, com formatos inusitados. Eu não sei se aqui aparece algum dessa maneira, mas a gente tem outros formatos, né, que também nos lembram as formas geométricas espaciais, tá? Esse aqui, por exemplo, olha, das figuras que eu mostrei para vocês, né, lá atrás, qual que ela lembra? O retângulo, o cubo, né, ou o cilindro, tá? Ela, né, olha, lembra que eu mostrei para vocês, falei que isso aqui é um cilindro, né? Ela tem aqui, ó, nos lembra, né, o círculo aqui, né? Mas de pé, olha, né, nós temos aqui um cilindro. Então, olha só no seu desenho lá no livro, olha esse aqui. Então, aqui nós temos um formato de um cilindro, mas aqui nós temos outro, ó, tá vendo? Então, o que você poderia colocar aqui? Né? As formas usadas para a construção desses prédios assemelham-se a quais formas geométricas? Então, você pode colocar aqui ao cilindro e ao quadrado, retângulo, né? Então, a resposta seria aqui cilindro e retângulo, tá bom? Aqui na outra página, né, na página 42, olha aqui. Vamos investigar algumas características dos sólidos geométricos. Né? Você pode trazer aí para perto da sua tarefa embalagens como essa que eu trouxe para a aula, tá? Mas se ainda você não tiver, para responder essas perguntinhas aqui, vocês podem usar o que a professora mostrou aqui. Vamos fazer assim, então. Manuseie as embalagens observando
o tamanho e as formas. Das figuras que eu apresentei para vocês, quantas dessas embalagens apresentam apenas superfície plana? Olha, eu mostrei essas duas para vocês, né? Isso aqui é uma superfície plana, a face, né? Uma superfície plana, tá vendo? Então, eu mostrei essas duas, que tem superfície plana, a face. Então, vocês podem colocar aí na atividade de vocês duas. A outra, superfície planas e arredondadas. Olha aqui, olha, eu mostrei essa para vocês, ó. Mostrei essa. Então, aqui nós temos, né, uma figura plana aqui, tá vendo? Plana, olha. Mas aqui nós temos um formato arredondado. Então, nessa aqui, como eu mostrei só uma, vocês podem colocar uma. E a terceira, apenas superfícies arredondadas. Também eu mostrei para vocês, né? A minha bolinha, o meu chaveiro. Então, lá na atividade, vocês podem colocar uma também. Esse é o formato arredondado, né? Esse aqui mostra uma face plana, mas uma arredondada, né? Olha, arredondada, né? E essas aqui, né, são as figuras planas, tá vendo? Olha, planas, tá vendo? Não tem nada arredondado, tá vendo? Então, aqui nessa atividade 1, pode ficar 2, 1 e 1, tá bom? Letra B. Alguma dessas embalagens tem formato de poliedros. Deixa eu ler aqui no livro, que aqui tá meio cortadinho, tá? Alguma dessas embalagens tem formato de poliedro e outras de corpos arredondados. Escreva as diferenças entre o poliedro, né, e corpos arredondados. A resposta desse item vai depender das formas das embalagens trazidas, né? Então, você vai dizer que os poliedros são sólidos geométricos que possuem todas as superfícies planas, tá? Os poliedros são os que possuem formas planas, tá? E corpos arredondados são sólidos geométricos que possuem pelo menos uma superfície arredondada, tá? Então, esse aqui são os poliedros, tá? Tem face plana, né? São poliedros, tá? Para a letra B, tá, gente? Os poliedros são os que possuem forma plana. E os arredondados, né, são, tá vendo? Esses aqui, tá bom? Vamos para a letra C. Qual a forma das embalagens que você trouxe em maior quantidade? Então, vamos colocar que nós colocamos lá em cima, né, que eu mostrei aqui para vocês. Seria qual forma? Vamos colocar aqui o quadrado, desculpa, o retângulo e o cubo, tá bom? Nós podemos colocar essa na letra C. Porque existe poucas embalagens na forma de cone ou pirâmide, tá? Então, porque elas são... É mais difícil mesmo para encontrar, né, objetos nesse formato, né? Tirando os copos, alguns prédios, né? No caso, o triângulo, pode ser também o cone, aquele um que os guardas de trânsito colocam no meio da estrada, né, para marcar, né? Então, elabora aí uma resposta, né, porque eles são mais difíceis mesmo de encontrar. Na atividade 2, deixa eu pegar meu lápis aqui. Então, aqui a gente pode deixar 2, né? Ó, ficou meio tortinho. Aqui pode ser 1 e pode ser 1, tá? Aqui vocês vão dizer, né, que os poliedros são os que possuem formas planas, né? E as formas arredondadas, né, as formas geométricas são as que arredondadas são as que possuem uma superfície arredondada, tá bom? Aqui vocês também podem colocar 2, tá? Que foi a resposta que nós colocamos lá em cima. Aqui você vai elaborar uma resposta, né? Porque elas são mais difíceis de encontrar mesmo. Escreva os nomes dos elementos dos poliedros representados a seguir. Então, por que aqui nós temos poliedros? Porque eles possuem né, as suas formas planas, tá vendo? Ó, nós temos aqui, ó, plano, tá vendo? Aqui também, ó, temos face, então são figuras planas.
Essa aqui também, tá vendo? Ó? Não tem nada arredondado, são figuras planas. Temos figuras planas e arredondadas. Lembra que eu falei para vocês que cada uma dessas partezinhas recebe um nome? Aqui, olha, nós vamos chamar de face. Então, você vai escrever aqui nesses quadrinhos aqui, né? Onde é face, onde é vértice e onde é aresta. Ó, então, vou marcar um aqui para você fazer o resto, tá? Então, aqui, ó, essa parte nós vamos chamar de face. Vou colocar só a primeira letrinha para você lembrar, tá bom? Porque é ruim de escrever aqui. Aqui nós vamos chamar de face. Cada pontinho desse, olha, ó, cada pontinho desse, nós vamos chamar de quê, gente? De vértice. Então, vamos contar todas as vértices, tá? E colocar o nome aqui, ó. Então, aqui nós temos vértice. E essas linhas aqui, olha, se pegar uma caixa de sapato, você consegue ver bem certinho, né? Essas linhas aqui, ó, tá? Essas aqui nós vamos chamar de aresta, tá bom? Agora, você vai fazer a mesma coisa, você vai fazer aqui nessa atividade, tá bom? E aqui você vai contar, né, como a professora contou lá no cubo. Só que aqui eu contei, né? Eu contei no retângulo, você vai contar no cubo, por exemplo. Que é esse aqui, olha, né? São as partes iguais, todas as partes são iguais, mesmo tamanho em todos os cantos, tá? Mas você vai contar assim, ó. Quantas partes planas? Tem que contar de todos os lados, né? Desse lado e todo ele, para colocar aqui. Por exemplo, aqui, olha, eu sei, se eu contar, eu sei que aqui eu vou ter 6 faces. Ó, vou fazer essa, vocês fazem as outras, tá bom? Aqui, por exemplo, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 desse lado, tá vendo? Agora, quantas arestas? O que são arestas? Né? Isso aqui, ó, né? Cada um desses é uma aresta. Se eu contar todos eles, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui, nesse cubo, eu tenho 12 arestas. E vértice? Vértice é cada quina dessa aqui. Então, se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu tenho 8 vértices. Olha, eu já fiz, né, um exemplo, agora o restante é com você. Vai ter que encontrar essas figuras aqui, olha. Você pode utilizar aqui a do livro mesmo, olha. Aqui tá perguntando, pirâmide. Olha uma pirâmide aqui. Conta tudo, quantas faces, quantas vértices, quantas arestas. O paralelepípedo, você pode pegar aqui, ó, uma figura assim, pode ser uma caixa de sapato, para contar que vai dar certo, tá bom? E aqui, um prisma, pode ser um cone, pode ser um cone, tá bom? Você pode contar. Aí você vai colocar os valores aqui certinho, tá? E a tarefa de matemática hoje é essa, tá bom, gente? Espero que vocês tenham compreendido alguma coisa e consiga fazer a atividade. Na próxima aula a gente fala um pouquinho mais nesse conteúdo, tá bom? Boa aula para vocês, boa tarde, tá bom?